Bom, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui conosco. E hoje eu agradeço especialmente a Carol do Network, que vai estar trazendo um treinamento sobre Tibete e Butão. Como ela Perfeito. mesma diz, o Tibete é bem mais difícil de vender que o Butão, mas é muito mais autêntico, como a gente vai ver hoje. E então a gente passa já a palavra para a Carol, para ela iniciar aí os treinamentos, e sabendo que nós já temos agora os programas para ano que vem, tudo desse produto tão legal, com valores e tudo mais, para passar para vocês, caso tenham algum interesse aí. Vamos lá, Carol, com Ótimo. você. Perfeito. Obrigada a todos por estar essa manhã com a gente. Vamos agora mergulhar aí na espiritualidade, né? Esses destinos realmente são fé, as pessoas são fé, a fé transcende não só a religião, mas está no estilo de vida, na cultura, isso que fica bem marcante quando você viaja para esses países, né? Como eu falei, eu não conheço pessoalmente nenhum dos dois países, mas obviamente estudei bastante os roteiros, conversei com o pessoal da Cita, o meu cliente, que tem pessoas especialistas em cada um dos destinos sempre. Então, acho que o treinamento vai ficar bem rico para vocês. Quem não segue ainda as redes sociais da Du, eu peço, por favor, que aponte aqui a câmera para esse QR Code e siga, tá? Principalmente o nosso YouTube, tem vários treinamentos lá desse cliente, da Cita e de outros clientes de outros destinos também, tá bom? Não sei se alguém aqui estava no meu treinamento de Cuba, né? Mas que foi há pouco tempo. Mas lá também tem material de Cuba para quem não estava. Bom, vou começar com uma frase do Dalai Lama, porque o Dalai Lama é o líder espiritual e administrativo do Tibete, né? Então é muito melhor perceber um defeito em si do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. O Dalai Lama, ele se refugiou na Índia, hoje ele vive no extremo norte da Índia, numa região chamada Dharamansala. Desde 1959 ele está lá. Ele veio andando do Tibete, porque a China invadiu o Tibete em 1950, e realmente impediu o Dalai Lama de ser o líder administrativo do Tibete, e a religião também começou a sofrer algumas sanções, porque, principalmente naquela época, que era o regime do Mao Tse-tung, a gente sabe que o Mao, né, principalmente no início, tinha aquela revolução cultural, né, que eles chamavam, e a religião tinha que estar fora. Então, eles ainda permitiram, por um tempo, principalmente no início, que eles praticassem alguma religião, mas realmente matou-se muitos tibetanos, muitos monges e, obviamente, ia acabar culminando na morte do Dalai Lama, né? Então, o Dalai Lama, Lama significa líder e Dalai o líder supremo. Então, não é o nome dele, tá, gente? É um título. É muito curioso como se escolhe o Dalai Lama, porque ele é o 14º, ele hoje está com 83 anos, né, vivendo lá em Dharamsala. E se escolhe indo nas aldeias do Tibete, naquele momento, né, antes da invasão da China, claro, quando ele foi escolhido, porque ele saiu da China, ele era uma criança, né, em 59 ele era um adolescente, um jovem, né. Eles vão em vários, tem que ser uma etnia específica, tá, para ser Dalai Lama, lá das divisões. E aí eles vão em várias crianças e mostram utensílios do antigo Dalai Lama que faleceu, utensílios dele. E essa criança, ela aponta, sempre o Dalai Lama vai ter os mesmos utensílios, né? Então, ela aponta para um utensílio, ela consegue reconhecer dentre vários qual era o utensílio dela, porque acredita-se que o Dalai Lama é a reencarnação, né? Eles vão reencarnando. E então, quando morre um, automaticamente eles já começam a procurar outro Dalai Lama, às vezes ficam alguns anos sem, mas geralmente por isso que quando ela assume o trono é uma criança muito pequena, né? É muito parecido com a tradição das Kumaris do Nepal. Não sei se alguém já participou de algum treinamento meu, que eu explico bastante sobre isso. Senão a gente pode também depois, futuramente, agendar um outro aqui com a CT para eu falar do Nepal, porque o Nepal tem um treinamento bem estendido também, que eu falo de várias regiões do Nepal. O Tibete, gente, o que fica muito nesse país é que realmente é um lugar como não existe no mundo. É o país mais isolado do mundo, não é uma ilha, mas como ele está aninhado dentro dos Himalaias e muito no alto, né? O Tibete é a capital, enfim, é o país, né? Porque Lhasa é a capital, é o país mais alto do mundo que você chega, né? E Tibete significa, né, para os tibetanos, a morada dos deuses. Então, é considerado o teto do mundo, né? E realmente as pessoas são fé. Quando você vai para o Tibete, você vê as pessoas rezando sem parar, assim. Elas fazem preces para
Eles acreditam em karma, né? Lá a religião predominante é o budismo, obviamente, tibetano, que é bem diferente. Claro, a base é similar, mas tem várias diferenças em relação ao budismo do Nepal e o budismo indiano, né? E do Butão também. No budismo tibetano, o lama, né? O Dalai é o supremo, mas existem vários lamas. Eles são muito mais próximos dos monges que estão estudando. É uma religião ainda mais filosófica. Mas você vai caminhando pelas ruas principais, que é muito pequeno, Lhasa, não é imenso, porque todo mundo se concentrou em Lhasa, né? Os outros mosteiros que havia, os outros templos que haviam, os chineses realmente destruíram. Então, hoje está tudo lá em Lhasa. E aí você vai andando e você vê as pessoas se deitando no chão, rezando e subindo, deitando no chão, porque elas acreditam que isso vai sempre melhorar o karma delas. Eles também acreditam que se você medita num lugar de muito difícil acesso, isso é uma herança hindu, tá? O hinduísmo vem antes do budismo, né? O budismo é um braço do hinduísmo. O Buda, né? O Siddhartha Gautama, que fundou o hinduísmo, né? Se tivesse o budismo, se tivesse vivo, teria mais ou menos 2.500 anos, ou seja, ele antecede Cristo. E ele nasce e morre hindu, né? Ele não funda o budismo vem depois, baseado nos seus crentes, quem seguiu ele, né? Quem escutou os ensinamentos. E aí eles ramifica, né? E o Buda nasceu no Nepal. Então essa região tudo unido, antigamente era tudo a mesma coisa, né? Mas o Tibete ele realmente mantém uma essência assim muito fervorosa de fé, e por estar isolado e como eles têm esse embate com a China, eles lutam para manter as tradições, então fica mais fervoroso, né? Quando tem alguém que não quer que você pratique sua religião, sua fé, sua cultura, sempre você quer praticar mais, né? É quando uma criança é impedida de fazer algo. E tem um filme muito legal que eu recomendo que vocês assistam, que está no Telecine. Eu assisti recentemente, gostei bastante. É um filme antigo, da década de 90, do Brad Pitt, que é 7 anos no Tibete, mas é bem legal. É baseado em fatos reais, que é um alpinista austríaco ligado ao Reich naquela época, né? Estava começando a Segunda Guerra. E ele é preso, enfim, no Tibete. Ele conhece o Dalai Lama. Isso é baseado em história real. Realmente existiu esse austríaco. Ele, inclusive, faleceu há pouco tempo, bem velhinho. E ele conheceu o Dalai Lama, né? Como eu falei, hoje está com 83 anos. Então é bem interessante, até para vocês verem Lhasa, porque o que é Lhasa não mudou muito. É claro que com a pressão da China, você sabe, a China sempre quer fazer estrada, quer crescer, quer, enfim. Então, claro, as estradas para você chegar em Lhasa já são muito diferentes do que eram, obviamente, no passado, né? Mas eu recomendo que vocês assistam. Quem assina a Telecine por qualquer tem um livro também, é baseado num livro mesmo dele, do alpinista que ele escreve, né, uma biografia. Quem assina o Telecine como eu, enfim, na TV por assinatura, vocês podem assistir grátis na internet. Então, eu recomendo que vocês assistam, porque de repente depois desse treinamento. Essa frase o Dalai Lama falou recentemente. O Dalai Lama viaja muito, obviamente, está lá em paz, em Dharamsala. Quando o Tibete foi invadido, não foi só o Dalai Lama que fugiu. Muita gente exilou-se para outros países, né, porque parentes foram mortos, ou eles estavam com risco de ser também. Então, a Índia, principalmente, o Nepal também tem muito tibetano. No Nepal mesmo, na estupa principal, logo no centro da cidade, que é a maior estupa do mundo, inclusive, que estupa é um monumento budista, né? Ele tem as cinzas ou um ser iluminado enterrado dentro dele. Se for enterrado numa posição de flor de lótus, se constrói a estupa em cima, que de cima é uma mandala, que é outro treinamento. Mas ao redor da estupa você vê muitos budistas tibetanos que você reconhece pela cor da roupa, né? Não sei se vocês já perceberam, o budista da Tailândia, por exemplo, ele usa uma cor alaranjada. O do budismo tibetano, ele usa predominantemente, todo mundo, né, a cor vermelha. Não que isso não possa acontecer nos outros budismos, mas isso fica bem claro quando você vai para esses lugares que migrou muito os monges perseguidos, porque realmente os chineses mataram inclusive os monges, né? Então essa frase o Dalai Lama falou recentemente: no meio desta luta devemos lembrar os valores da compaixão e do apoio mútuo. A pandemia é uma ameaça para todos nós, independente da raça, cultura ou gênero, e devemos responder com uma única humanidade. Então, uma frase, obviamente, bem impactante, tem a ver com o momento atual, né? O que o cliente vai ver, basicamente, no Tibete? Vai sentir essa fé nas pessoas, vai ter mais contato com o budismo tibetano, os guias
É obrigada a ir com guia e o motorista, ou seja, a CT vai ter que contratar com o meu cliente, a Cita, por exemplo, porque a gente vai fazer tudo, inclusive o visto, gente. E o visto tem que ser aplicado fisicamente numa embaixada da China. Como o meu cliente, a Cita, não opera viagens à China, a gente faz essa combinação com o Nepal. Por isso que eu também estou mencionando algo do Nepal para vocês, que é um complemento perfeito, né? O Nepal dá para você ficar até 7, 12 dias, se quiser, mas o mínimo para você conseguir o visto é o roteirinho básico de Nepal de 3 a 4 noites. Então, Katmandu, o cliente fica lá e faz os passeios aos redores, as cidades ao redores, e o guia pega o passaporte do cliente, obviamente o cliente paga a taxa ali, ele faz tudo para o cliente, não tem que se preocupar. E dá a entrada do visto na embaixada, que quando o cliente vai a turismo, é muito difícil ser negado, tá? E aí o cliente pode ir para o Tibete. Mas, claro, tem que ser um cliente que vai estar ciente de todo esse processo, que pode ser que, por alguma razão, principalmente militar, a China recuse. Por exemplo, o mês de março não se entra no Tibete, por uma questão que durante vários anos teve guerras civis mesmo para o Tibete conseguir sua independência. Então, houve revoltas, motins. Então, em março, não é feito, não se aceita turista. Melhor época, claro, é a Ásia mesmo, embora seja um país muito alto, faz bastante frio nessa época, mas a gente costuma vender, né, toda essa parte do mundo, de novembro a abril, mas para o Tibete, como é bem frio, é possível vender em outros momentos do ano também, tá? Mas aqui você vai ver os maiores picos do mundo, sobretudo o Everest. Como é que você chega do Nepal para o Tibete? Obviamente não é de ônibus, não é de trem, é de avião. Então o cliente vai voar de Lhasa, de Katmandu para Lhasa, né? Da capital do Nepal para a capital do Tibete, de voo. E a gente faz a venda do voo também, tá bom? Então não se preocupe em relação a isso. E é muito interessante, assim, os nossos clientes geralmente eles não vão para fazer trackings pesados, mas como você está ali, inclusive dá para fazer uma caminhada para o campo base do Everest. Mas enfim, esse voo Katmandu, né? Aliás, é um dos mais belos do mundo e você pode sim avistar o Everest dentro dele. Claro que tem o passeio para você sobrevoar o Everest, eu fiz já, vale super indico lá em Katmandu. Mas também nesse voo há a possibilidade, se tiver sem nuvens, né, de você ver o Everest. Mas você pode fazer vários trekkings, porque aqui você está em terras altas lindíssimas e no filme, de novo, 7 anos do Tibete, você vai ver essa paisagem. É um dos países mais ensolarados do mundo. Recebe mais de 3.000 horas de sol por ano e é, obviamente, pela posição geográfica que ele está. Então, Lhasa é a cidade mais sagrada do Tibete e aí os chineses permitiram que fosse praticado, claro, com algumas restrições, não é tão livre assim, mas a religião budista tibetana, tá? Não sei se vocês sabem que mostrar a língua é um cumprimento. Com essa questão da pandemia, teve vários artigos falando cumprimentos interessantes para a pandemia, que não tem contato físico. Então, claro, namastê indiano, né, que é hindu, fundamentalmente, e mostrar a língua dos tibetanos está em alguns artigos também, tá? Então, o cliente vai ver templos e mosteiros, basicamente, assim, de visita. Ele não pode tirar foto internamente desses templos e mosteiros. Então, mesmo na internet, você não acha foto, né, internas. Por isso, vocês vão ver mais fotos externas. Bom, visto eu já expliquei como funciona, né? Então a gente vai aplicar desde o Nepal, porque o meu cliente faz o Nepal, mas também para o cliente que estiver na China é possível combinar, tá? E desde a China, gente, dá para chegar em Lhasa, no Tibete, né, de trem, que é uma opção interessante para aclimatização, tá? Quando você vai para o Nepal, as terras já não são tão baixas, então você já vai aclimatizando seu corpo aos poucos, mas assim, o ideal é que o cliente tenha 2 dias no Tibete para não fazer nada ou quase nada, para realmente aclimatizar, porque você está subindo a 3.700 metros de altura em Lhasa, é muito alto. Obviamente, gente, eu não vou indicar o Tibete para quem tem algum problema de doenças pré-existentes, tá? Então, problema de pressão alta, não é interessante realmente ir. Então, a pessoa precisa ter uma boa disposição física. Se for mais idosa, eu recomendo realmente 3 dias inteiros de aclimatização e aí nos outros dias ela faz uns passeios. E, como eu falei, você precisa pegar o visto e a permissão para ir ao Tibete. Tudo isso a gente vai fazer em Katmandu, meu cliente.
E é preciso você ter o guia e o motorista, ou seja, mochileiros não conseguem ir, né. Mochileiros que eu digo aqueles que não querem gastar ou querem gastar o mínimo, porque vai ser obrigado, tal como no Butão, por isso que eu faço esses 2 destinos juntos também. Tal como no Butão, vai precisar de motorista e guia, é obrigatório, contrato-se do governo, isso é similar a Cuba, quem estava no meu treinamento de Cuba, né. O Butão é uma forma de controlar a quantidade de turistas também, né. Mas enfim, enriquece muito mesmo o turismo e eu acho que vale, super a pena, realmente para um país tão intenso, com tanta história, a história do Tibete é milenar, a história do budismo tibetano, dos Dalai Lamas, de todas as ramificações, da cultura também, porque o que é um mosteiro, né? Vão os monges, eles ficam lá e vão estudar. E não sei se vocês sabem, são países bem pobres no geral, né? Todos esses países, o Nepal, a própria Índia. Tem gente que doa mesmo os filhos para o mosteiro. Então, famílias que têm muitos filhos doam um, porque lá vai ter comida. Então, muitas vezes, às vezes o monge não é monge por vocação, né? Mas ele acaba ficando lá porque acaba sendo o karma dele, por assim dizer, até pela condição de vida. Mas é muito interessante, muito interessante. Então, como eu falei, dá para ir no inverno, que é a época das não monções, de novembro a abril, e geralmente a gente acaba vendendo nesse período, porque é quando o cliente vai para a Índia, né? Vai para o Nepal, é a melhor época para ir para o Nepal, né? De novembro a abril, e aí podemos combinar, mas faz bastante frio no Tibete nesse momento. Então, se o cliente estiver focando a viagem dele no Tibete, é melhor ir de abril e maio. Então, se ele quiser planejar uma viagem, é interessante pensar em abril ou maio, se quiser combinar com Índia, com Nepal, que ainda não faz tanto calor nesse país, não chove tanto, né? E é sempre interessante nessa parte do mundo, né, Índia, subcontinente indiano, evitar julho a setembro, porque são as épocas das monções, onde chove bastante e faz muito calor. De novo, no Tibete não vai fazer muito calor nunca, tá? Mas também faz um pouquinho nessa época do ano, né? É um país montanhoso, então tem muita amplitude térmica, muita variação durante o dia. Em março, como eu falei, não pode entrar turistas, tá? Aqui é o nome dos picos mais altos, aparece aí. Olha o tamanho do Tibete, gente, impressionante, né? É muito grande, é muito grande. Por isso que a China não larga esse osso, né? Vocês veem que é bem, bem grande. Geralmente, o roteiro com atividades é de 3 noites, mas como eu falei, 2 noites, 3 noites antes, como um pré, só de hospedagem, para o cliente dar um relax, é interessante, tá? Principalmente se forem clientes mais velhos. Se for alguém jovem, dá para fazer as 3 noites só, mas a pessoa pode sentir falta de ar, porque o ar é bem rarefeito, tomar muita água. Então, é legal, pelo menos mesmo um dia inteiro, para qualquer pessoa, independente da idade e condição anterior, poder curtir bem o que é o Tibete. E aí são os principais mosteiros, né? Então, o Deprung é do século XV, então vocês veem, está super bem conservado, porque não foi destruído pelos chineses, não foi invadido. Então, aí vivem mais de 10 mil monges. É um dos mosteiros do mundo que concentra mais monges dentro, sem sombra de dúvidas. E aí acontece o festival do iogurte, chama Chuton. Eles falam Yuton, mas em breve falarei deles, no próximo slide. O Palácio de Potala é o Palácio de Inverno do Dalai Lama. Então, o Dalai Lama tem um Palácio de Verão e um Palácio de Inverno, né? Onde o clima fica um pouquinho melhor, né? Ele vai. Então, Potala é um must, sem dúvida, todo mundo vai visitar, é o cartão postal do Tibete. Você põe em Tibete, vai aparecer o Palácio de Potala. É Unesco, né? Você vê que tem bastante escada para subir, o carro vai até uma parte, mas o cliente precisa conseguir se locomover bem, né? Para curtir bem o Tibete. Porque essa parte ainda é bem autêntica, né? Não teve muito. O chinês vai mudar aqui para ficar mais fácil, por exemplo. E esse palácio aqui de cima, o Norbulinka, que significa joia, que é o palácio de verão do Dalai Lama. Todos esses palácios aparecem no filme do Brad Pitt, né? Os 7 anos do Tibete. O Festival do Iogurte é bem interessante, gente. Ele acontece em setembro, ou seja, não é na época mais indicada para ir, mas para quem tem interesse em festivais, por que não, né? É claro que acabam acudindo mais os próprios tibetanos, porque né, não é a melhor época para ir, chove, inclusive aí está bem nublado esse dia, é bem comum chover mesmo durante o festival. Então as pessoas, os tibetanos, saem bem cedo da casa deles, por volta de umas 3 horas da manhã, e vão para esse lugar, que é aquele palácio de Prung, né, que estava na foto anterior. E aí os monges chegam com essa tanga, que
Tanga é uma pintura que convida à meditação. Então, isso você vê em todos os países ali que circundam o Himalaia, né? Vocês veem no Butão também na Índia tem isso aí no norte da Índia. Então, são pinturas quase perfeitas, onde os monges debruçam nela durante, às vezes, anos. Claro que ela geralmente não é tão grande. E fazem aí uma mandala, um Buda com umas questões, né, umas paisagens, enfim. Então, eles estendem essa mandala que tem 500 metros aí, e aí eles jogam esse... Aqui eu estou sem o meu, mas enfim, esse que você coloca aqui no pescoço, né? Sempre que você chega nesses países, no Nepal, na própria Índia também, dependendo do hotel, Butão, sem dúvida, e também no Tibete, nos hotéis, o teu guia, a primeira coisa é te dar um welcome com isso, que é uma bênção, né? Que eles estão te dando. Então, você vê que eles estão fazendo assim com esse, né? Tipo esse sharp e jogando para trazer boa sorte, né? E aí, durante o ano, o iogurte é muito tradicional no Tibete, no Butão também. Tem vários pratos à base de iogurte. Então, as famílias elas fazem o melhor iogurte e levam para os monges o melhor iogurte. Então, é muito legal. Tem toda uma forma de se vestir específica. Aí elas fazem essa oferenda para os monges para, de novo, atrair um bom karma, né? Eles acreditam na reencarnação, no budismo também. Você tem que ser bom, que você pode reencarnar em qualquer coisa, inclusive uma minhoca, um inseto. E aí depois a cidade tem várias danças, várias festividades e dura uma semana em setembro, tá? Então bem interessante, é o principal festival do país, tem outros também. Aí outros lugares também que a gente vai colocar no roteiro sempre. Essa rua aqui, né, o Bacor Market é o mercado mais antigo, a rua mais antiga de mercados do Tibete. Antigamente, antes da invasão chinesa, você não encontrava nada de produto chinês aqui. As pessoas do Tibete compravam coisas, porque os estrangeiros não podiam entrar no Tibete antes, tá, gente? Era proibido. Existia uma lenda que um dos Dalai Lamas teve uma visão que alguém vindo de fora ia acabar com o Tibete, né? E aí se concretizou com a invasão chinesa, quase acabou mesmo. Então, não se permitia a entrada, era realmente praticamente, eram vilarejos nas montanhas que não viam estrangeiros, mas já existia essa rua que vendia comidas, utensílios para as pessoas do próprio Tibete, né? E hoje, claro, tem muita bugiganga, né? Normal, viva a China. O Mosteiro de Jokha, que é a catedral do budismo tibetano. É, sem dúvida, o lugar mais sagrado do país. Então, esse lugar, o Mosteiro de Jokha, com o Potala, são os lugares must de você visitar. E aqui, claro, você passear por Bacor Market, mais um roteiro de 3 noites, mais 2 noites, 3 sem fazer nada, a gente coloca tudo isso que vocês estão vendo aí. O Mosteiro de Sera, que também é onde tem muito monge aqui dentro também. Sera significa flores, tá? Na língua deles. E aqui nesse Mosteiro de Sera, todo dia às 3 da tarde, o cliente vai poder ver do lado de fora mesmo do mosteiro, até vocês verem aqui alguns estrangeiros tirando foto, o marco do budismo tibetano, que é um budismo extremamente filosófico. Então, em duplas, você vê que eles estão em duplas, né? Eles discutem e fazem perguntas dos livros do budismo e filosofia geral também, tá? Eles também leem coisas do Ocidente. Fazem perguntas, empurram um ao outro, batem forte. É bem interessante vocês verem vídeos também que tem. E aí, um responde para o outro a dúvida, é bem interessante. Isso dura mais de 1 hora, às vezes. Gente, hotel. Não tem, assim, hotéis mega luxuosos no Tibete por todas essas razões que a gente explicou, que é um país bastante fechado. Olha, Vera, a altura de Cusco, eu não sei a altura de Cusco, eu não tenho cliente no Peru e eu nunca fui, mas é mais de 3.000 metros, então o ar sim é rarefeito, né? Você vai sempre é mais alto, né? O Fabiano escreveu, eu não venho do Peru, nunca fui e não tenho clientes lá, É então não consigo eu 3, comparar. Peru é 3.200, acho, salvo engano, Aqui é um pouquinho Cusco. mais. Aí é 3.700 e a média é 4.900. Se você pegar a média entre montanhas e cidades e vales, eu estava fazendo esse estudo. Sim, é bem alto mesmo, é o país mais alto do mundo, né, gente? Então,
Tem que aclimatizar, tal como no Peru se aclimatiza. Eu nunca fui, mas já vendi bastante, na época que eu era da Teresa Pérez, e a gente sempre aclimatiza o cliente aos poucos. Mas aqui você já chega no lugar alto. Você se aclimatizou um pouquinho no Nepal, mas o Nepal não é tão alto. Você está na altura de 1.000 e poucos metros, o que é bem diferente, né? A partir de 2.000 metros, conforme você vai subindo 100 metros, isso vai já impactando bastante no organismo. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas sempre 2 noites é legal vocês acrescentarem para o cliente relaxar num desses hotéis, dependendo do budget, e curtir, né? O Sun Ridges, obviamente, é o mais top, mas tem essas outras 2 opções que dá para a gente trabalhar. Não dá tempo de detalhar o hotel no treinamento, não é essa a ideia, mas, de novo, o pessoal da Signature, da CT, tem os valores já com Katmandu, tá? A gente tem Katmandu com extensão do Tibete, ele já tem esses valores. Tem Katmandu também com outras extensões do próprio Nepal, tá? Ele já tem tudo na mão dele, só vocês pedirem, tá bom? Tá em português, eu traduzi também. Então, fácil de vocês mandar para o cliente agora, já elaborando o roteiro, aquele cliente que já mencionou para você no passado que queria ir. Agora vocês não estão ganhando mais ferramentas, né? Para vender o país com mais propriedade. Mais um dizer do Buda, as palavras têm o poder de mudar o mundo, né? Para a gente refletindo aí sobre o nosso momento. Agora vamos entrar no Butão, gente. O Butão se vende muito como o reino da felicidade, né? Turisticamente, o Butão soube comercializar-se muito bem dessa forma. Claro que, cá entre nós, muita gente do Butão nunca nem ouviu falar nesse índice da felicidade, porque são vilarejos também nas montanhas. O Butão, ele é conhecido como a autêntica Xangri-Lá. Não sei se vocês sabem o que é Xangri-Lá, mas Xangri-Lá é uma terra nas montanhas com muita natureza, muito verde. E essa imagem desse paraíso perdido é o Butão, sem sombra de dúvida. É um destino que não é tão autêntico como o Tibete, mas é sim muito autêntico se a gente comparar com qualquer outro lugar tradicional que se visita bastante, né? E aninhado nos Himalaias, claro. O Covid, gente, no Tibete, a gente não tem muita informação porque tudo faz parte da China, mas obviamente não teve, se bobear, não teve caso nenhum, porque o turismo é muito controlado, ou teve pouquíssimos casos, então tranquilo. Mas a gente não acha dados separados dele, então não deu para colocar o treinamento em função disso. Mas do Butão, sim. O Butão, gente, é muito legal como foi tratado o Covid. Fecharam super rápido o país e fecharam as fronteiras, estão fechadas e não tem previsão de abertura, mas não teve absolutamente nenhuma morte, tá? Teve um senhor de 73 anos que ele caiu doente de Covid lá, e ele estava com a esposa, eles hiking, trekking, né? O pessoal americano e europeu de 73 anos é outros 500, né? O pessoal se movimenta pra caramba, quer aproveitar a vida mesmo. E caiu doente e a esposa ficou bem rápido, mas ele não. E aí o rei mandou lençóis de seda azul para trazer o rei, né? Porque é uma monarquia. Mandou para ele porque ficou preocupado, mas ele não melhorou. Então o rei pegou o avião dele, porque estava fechado as fronteiras, emprestou. E esse senhor voltou para os Estados Unidos no avião privado do rei. Só para vocês verem como tem gente que está encarando isso como tem que ser encarado no mundo, né? Então hoje, como eu já falei, as fronteiras estão fechadas e os butaneses também não podem sair do país. Se um butanês está fora, ele pode voltar. Aí tem que ficar numa quarentena. Mas não teve morte, então está super controlado. Estou só vendo aí como o turismo obviamente é importante para o Butão, mas também o Butão tem o turismo controlado, né? Tem uma cota de turismo que eles recebem por dia e também o cliente precisa ter permissão para entrar e ter o visto antes. Mas no caso do Butão, nós fazemos aqui do Brasil. Então, vocês preenchem o formulário, pagam-se a taxa, mandam o passaporte somente em PDF, as páginas principais, escaneadas, não fotografadas. E a gente dá entrada também, meu cliente, para via CT, via Signature e pronto. Tá bom? Então, ele já sai com certeza que ele vai entrar. Mas é um turismo controlado também. É um turismo também que o cliente precisa de guia e motorista. E é bacana que nos dois países o cliente não vai gastar muito em extra, né? Porque não são países de compras, definitivamente. Vou ficar comprando um monte de bugiganga, um monte de, sei lá, tecido, como tem na Índia.
A arte tem também, mas não é o foco. São países que você paga o pacote, né, com a CT e tal, de repente pode ser que pareça caro, mas no final das contas não vai ser, tá? Então, porque está tudo incluído, né? Tem o almoço, geralmente a gente inclui o jantar também, não sempre, depende do perfil, mas o almoço sempre está incluído. Às vezes o cliente nem troca a moeda butanesa. Nesses países, gente, a rúpias, você pode ir com rúpias, se você estiver vindo da Índia, e trocar, mas qualquer moeda forte, obviamente, sempre em qualquer país você vai poder usar. Então, euro e dólar, né, pra gente. Ou se o cliente estiver vindo da Índia, que é muito normal combinar, rúpias também. Eles até aceitam de gorjeta, os guias, tá? Então, é um país carbono negativo, gente. É o único país do mundo que ele emite menos carbono, menos CO2 do que consome. Isso você deve muito possivelmente, porque, claro, tem pouco carro, né? 70% das matas virgens nativas do país se mantém. Isso é lei no Butão. Então, eles levam muito a sério a conservação ambiental. Tem muitos festivais, gente, 35 aproximadamente. E lá é obrigado que os butaneses usem as roupas deles, que é a Kira e o Go. Aqui esse menininho está usando o Go, por exemplo. E a Kira é uma saia assim bem comprida. Eu acho que alguma foto aparece, mas enfim, é um traje tradicional. Elas são obrigadas a usar e eles também, para manter a cultura e a tradição. Então, butaneses não podem usar calça jeans. É um país, gente, que a televisão chegou há pouco tempo. Chegou na década de 90, a internet também chegou há pouco tempo. Marcas internacionais não tem praticamente no país, né? Então, é um povo extremamente amigável, pacífico também. Como é que funciona a questão desse PIB da felicidade, né? É bem complexo a medição, gente. São 33 indicadores, se entrevistam as pessoas, mas embora muitas pessoas não saibam o que é, principalmente nos vilarejos mais remotos, que tem muito também, o bacana é que as pessoas vivem com menos, né? Mais simplicidade, vão vivendo um dia de cada vez, isso que o budismo ensina, né? Viver com menos, com o mínimo. Eles têm até uma relativa boa educação pública também, a questão de medicina também é relativamente boa, assim. Então, eles vivem mais pacíficos e mais tranquilos, né? Aí tudo que eu já falei, que tudo já é controlado, obrigado como agência local, e o cliente vai ver templos, mosteiros, fortalezas e dzongs. Dzongs é uma espécie de fortaleza, um forte. Vocês vão ver algumas fotos aqui nos próximos slides, mas saem do coração dos monges. Não tem nenhum arquiteto por trás desses dzongs, tem dzongs muito, muito antigos, tá? Então, é um dos 10 lugares do mundo com maior biodiversidade também. E você pode ver muitos animais lá também. Só que a gente vai se centrar em 3 lugares no Butão. Já já no mapa vocês vão ver. Então, o cliente ele vai visitar uma pequena parte do país no roteiro tradicional de Butão. Claro que se ele quiser fazer trekking, se for um cliente com esse perfil mais aventureiro, dá para estender também. Dá para sair das 3 cidades principais. Já já a gente vai falar mais delas. Vacina da febre amarela é indicado para esses países, sim, mas não é obrigatório. Mas né, hoje em dia isso já não é um problema como era anteriormente, por causa do surto que a gente teve no Brasil recentemente. Então, por favor, viajem sim com a vacina de febre amarela. E a melhor época para vir para o Butão é a melhor época de Índia, a melhor época de Nepal, ou seja, no inverno, novembro, abril. Porque o Butão é um país que faz bastante calor mesmo durante as monções, também pode chover bastante. Butão significa a terra dos dragões, dos trovões, por causa dessa força da água, da chuva, né? Então é legal se centrar nesse período do ano, sim, tá? Voo, gente. A gente, claro, o meu cliente, geralmente combinamos Butão com a Índia, mas também é possível combinar com o Nepal, com Singapura, com Bangladesh, né? E também com algumas cidades da Tailândia, tá? Também é possível de se combinar. Deixa eu tirar aqui só meu celular, para não ficar apertando aí no WhatsApp Web. Os festivais, gente, tem 2 principais festivais, que é em março, em Paro, e em Punaka, em fevereiro. Só que o que acontece com esses festivais? São muito conhecidos e o que acontece é que lota-se as cidades.
Como o meu cliente também faz bastante grupo de incentivos, além, claro, do lazer, dos FITs, a gente não costuma indicar para grupos maiores março e fevereiro, por causa que os hotéis lotam e fica mais caro, e eles têm muito mínimo stay, tem aqueles suplementos obrigatórios do festival, né? Então, é legal evitar março e fevereiro, porque existem diversos outros festivais. Lembra que no slide anterior eu falei 35 festivais, né? E já já a gente vai falar dos festivais que dão para você explorar. Esse é um dzong típico, esse aqui é o de Punaka. Então, tá na beira do rio, tem alguns dzongs que estão em topo de montanha também. Mas sempre o rio está relativamente próximo, né? É normal, precisa de água para sobreviver todo mundo. E, então, os dzongs não podem estar tão longe do rio. E são fortalezas, né? E dentro tem funções administrativas, também tem alguns monges, né? O Butão, sim, é um país bem pequeno, né? Ó, o Tibete é gigante, como vocês viram no mapa da China. Olha o tamanho do Butão, ele é bem pequenininho mesmo. Aqui você quase não vê ele, né? E o cliente só vai visitar isso. O cliente tem um roteiro clássico de 7 a 8 noites de Butão. Ele vai visitar Paro, Thimphu e Punakha, tá? Thimphu vocês podem ver com H depois do P ou sem o H, mas a pronúncia é Timpo. Mesmo com H depois do P, vocês nunca vão falar Tinfu, é Timpo, tá? Então, Paro, Timpo e Punakha. A gente chega em Paro, que é o aeroporto do Butão, acabou. Não tem outro aeroporto do país, é porque o país é bem pequenininho, aqui vocês veem, é só isso que o cliente visita. E todo o resto dá para visitar, são vilarejos remotos, tem trekkings, montanhas, mas claro, a gente já não vai ter tanta hotelaria, vão ser hotéis bem mais simples, para um cliente mais hikeiro, né, mais que gosta mais de natureza e que não faz questão de luxo, tá? Então, por isso que a gente acaba não vendendo muito no Brasil, porque o nosso público ainda é muito clássico, muito tradicional, mas saibam que dá para vender o Butão mais estendido sim. Nós não temos pronta referência, mas a gente pode trabalhar, baseado no que o teu cliente quer. Então, de Paratimpo são só 1 hora de carro, de Timpo a Punakha são 3 horas e meia de carro, e de Punakha a Paro, ou seja, ele vai voltar no final para Paro, para pegar o voo dele, para ir para o outro destino, né? Que aqui é o aeroporto. São 4 horas de carro, obviamente, 3 mais 1. Então, é tudo de carro, e tudo dentro do país, claro, vai ser de carro, e também tem caminhadas. Então, assim, o Butão também é um país que está alto, não tão alto quanto o Tibete, então não tem tanto essa necessidade de aclimatização, porque ele está uns 2.000 metros, né? Não é um problema. Mas, de novo, pessoas com problema de pressão alta, muitos problemas pré-existentes, também não recomendo o Butão. Eu acho que esses países, o ideal é que sejam pessoas com uma boa condição de saúde, principalmente o Tibete, como vocês viram, que é mais alto. E no Butão tem tracks muito interessantes que se o cliente não tiver condição de se movimentar bem, ele não vai conseguir fazer. Então, claro, não é empecilho, não vá por causa disso, né? Mas algumas coisas pode ser que ele não consiga fazer, tá bom? Aí só para vocês verem o que tem o roteiro mínimo, que é de 6 dias, 7, 8, que daí vai fazer essas 3 cidades, ou 14 dias, que é para explorar o país inteiro. E nós temos um roteirinho de bike, nós estamos sem valor para esse roteiro ainda, porque o escritório nosso lá no Butão, nós temos o escritório lá, quase ninguém tem, porque o Butão restringe também empresas estrangeiras, né? Então, a gente tem 49% de uma sociedade, de uma empresa, que é o máximo no papel que o governo permite, mas nós somos donos do escritório, que é a Etometo, que é um cliente bem conhecido aqui no Brasil, um operador, essa é a operadora da CIP. Então, claro que ele atende outros clientes também, mas mais a gente. Então, a gente tem um roteiro de fazer de bike, tá? Que são 12 dias. Então, em breve, quando o escritório reabrir, a gente vai começar a receber essas tarifas para o ano que vem. Então, aí, como eu falei, Paro é o único aeroporto que tem. Também é um voo belíssimo para você chegar, um dos voos mais desafiadores para os pilotos do mundo é pousar aí, porque você está no meio das montanhas mesmo, né? E é uma pista bem pequena. E no meio do caminho de Paro Patim, porque eu falei que é 1 hora de carro, você para ver essa imensa estátua, que é uma das maiores estátuas do Buda do mundo. Vocês veem pelo tamanho dos monges aí, né, do lado, das pessoas, como ela é grande, né? Que é a Buda do Oderma. Então faz essa parada, tira uma foto, porque você não pode entrar, mas pode subir. Timpo, gente, uma curiosidade, é a única capital do mundo que não tem sinais de trânsito. Olha como o Butão é tradicional, né? E aqui, tá vendo? Isso tudo é arquitetura butanesa,
similar à tibetana, tudo é obviamente inspirado. No Nepal também você vê assim, muito similar, mas eles fazem muitas pinturas à mão na madeira e muito trabalhado a madeira, a arte de madeira deles, né? No segundo dia a gente vai explorar Thimphu, como eu falei, pode aparecer com H ou sem o H, depois do P. E essa estupa, para quem não sabe o que é uma estupa, essa é uma estupa no Nepal, tem diversas, é o país que mais concentra estupa, né, o Nepal, que é um túmulo de um ser iluminado, ou tem as cinzas dele, geralmente, essa é a tradição. Uma estupa relativamente jovem, né, de 74. Gente, a fabricação de tecidos e papel é muito importante para a cultura do Butão, então a gente pode colocar museus, esse aqui é um deles, o Royal Textile Academy, para o cliente ver, tem gente lá que faz os tecidos de modo tradicional, e também o papel com sementes, com ervas, com legumes, às vezes eles fazem uns papéis, uns papiros assim bem tradicionais. Esse é um forte, né, de Thimphu, aí tem o nome do Dzong, né, que, de novo, é parecido com aquele tipo Naka, né. E aqui a gente pode também fazer um jantar com um especialista nessa questão a felicidade interna bruta para conversar com o cliente, explicar mais isso. Claro, ele vai estar com guia todo o tempo. Guias que falam espanhol a gente até consegue, mas não é tão fácil assim, encarece um pouquinho o roteiro, mas a gente consegue. Português de jeito nenhum, tá? Nenhum dos dois países tem. Bom, Punakha, mais ou menos 3 horas de carro. Esse é o dzong mais famoso do país, né? E aqui, gente, olha, dá para fazer um rafting, é bem legal, né? De 2 horas, 6 quilômetros aproximadamente do Rio Mocho. É um rafting de nível 3. Que é um rafting já bem emocionante. Amadores podem fazer rafting nível 4 também, 5 já só profissionais. Então, para quem tem interesse de, ou for um público mais jovem, é legal a gente colocar o rafting, né? Porque daí ele também tem uma outra atividade, né? Durante. A água com certeza vai estar bem fria, principalmente na alta temporada, mas eu acho que vale a pena mesmo assim. Faz bem frio, tá? Nessa época do ano, na alta temporada. E à noite cai a temperatura, então precisa levar roupa de frio sim, tá? Punakha também tem o Dracula Pass, que é um pass, né, assim, lugar mais alto que você, tipo uma ponte que você vê os Himalaias de fundo. Timila Lanka, que é um templo, e aqui uma foto de um outro templo, que são paisagens que você vai vendo no decorrer de Punakha, né, da exploração de Punakha. Tem essa universidade também, porque as universidades lá são mosteiros também, né? Todo lugar. Aqui também, de novo, uma outra foto da fortaleza de Punakha, que a gente consegue fazer também um piquenique na beira do rio. Aí volta, né, no final, desde Punakha para Paro. Em Paro, gente, a gente chega em Paro, mas vocês veem que não fazemos nada na chegada. Já partimos para Thimphu, depois avançamos para Punakha, vem dos templos, né? Punakha também tem muito campo de arroz, também é bem agrícola, então vilarejinhos e templos de zongues, conversando com as pessoas. Então, senti esse lugar parado no tempo, literalmente, né? Que é o Butão também. Com pouquíssima influência estrangeira ainda. Aqui, realmente, a China não conseguiu invadir, então eles mantêm bem a tradição, né? Ver as casinhas, que as casas têm essas madeiras pintadas, muitas também, mesmo casas mais simples. Mas a gente deixa para o final, para o cliente já climatizar, porque aqui ele vai subir também 900 metros para chegar no Tiger Nest, né? Tem muita lenda em relação ao Tiger Nest, então dizem que o Rinpoche, que foi o ser iluminado, né? Budista, que trouxe o budismo para o Butão, ele pousou nesse lugar onde está o Tiger Nest, no lombo de uma tigresa. E é um dos lugares mais importantes do mundo, tá? Então, esse é o Tiger Nest. Então, a lenda diz que ele ficou aí durante um mês meditando. E se for um grupo, é sempre legal, obviamente, fazer um jantar de despedida em Paro. Uma atividade que é possível de fazer, eu acho que provavelmente depois da pandemia as pessoas vão sentir mais à vontade, mas para quem quer fazer algo mais rústico, é na descida do Tiger Nest, que daí a subida é muito linda, mas não é fácil.
Para um cliente que tem problemas de locomoção, tem umas mulas, dá para subir com as mulas também, tá? Mas essa vista que vocês estão vendo na internet é de uma cafeteria, que para você chegar nela é a parte mais difícil. Então, para o cliente já chegou aí, eu aconselho ir até o final e entrar mesmo no templo. E na descida, como é muito cansativo, é legal se banhar aí nessa banheira de água quente que está numa fazenda local em Paro. A gente pode fazer também isso. Outros festivais, lembra que eu falei que ia dizer? Então, em dezembro e maio, que são boas épocas também para você, e principalmente em dezembro, tem esses outros festivais, o Druk e o Ura. São festivais muito similares. O que falam os festivais? São muito coloridos, muita dança, contam uma história, uma lenda, né? E também falam sempre do budismo. Agora vamos entrar nos hotéis, gente. Dos destinos terminou? Já já eu vou abrir o chat, eu vou respondendo as dúvidas que porventura estejam lá, tá bom? Como eu falei para quem estava logo no início do treinamento, aqui no Brasil se vende muito o Six Senses e o Aman. O Six Senses e o Aman. Mas não é todo mundo que pode pagar o Six Senses e o Aman. São hotéis bem caros, a gente sabe disso. São hotéis internacionais. Quem participou dos meus treinamentos anteriores, sabe que eu, particularmente, Caroline, gosto de vender hotéis locais. Então, nesses treinamentos, ainda mais que são cadeias que têm representante no Brasil, eu não vou ficar falando deles muito. Eu vou falar de hotéis boutiques que, de repente, vocês, vendo no roteiro, podem ficar inseguros de vender, mas que vocês têm que vender. E eu vou dar aqui as ferramentas para vocês terem segurança, até para vocês atingirem um outro público, né? Que não tem grana para bancar o Six Senses e o Aman. Tem um Taj em Timpo, que já é uma opção um pouquinho mais econômica do que é uma cadeia indiana, né? Vocês sabem. Também tem representação, também não vou perder muito, entre aspas, o tempo do treinamento falando deles, mas dá para colocar no roteiro. Tá, a gente combina com a cadeia Como, que lá eles conhecem como uma. Como uma. Eles têm todos o Como do Butão, eles têm esse nome, uma. E numa das cidades que é Timpo, não tem Como. Então a gente faz o Taj com os Comos nas outras duas cidades, tá? Em Punac e Paro. Fica um pacote já com preço mais interessante do que todos os hotéis Aman, todos os hotéis Six Sense. Se você quiser ficar no Six Sense ou no Aman, você vai ter que ficar nas 3 cidades na rede deles. Na rede Six Sense, todas as noites, e na rede Aman, todas as noites. É o pacote deles, o guia deles, o carro deles, fica bem amarrado também. Tá? Vamos falar dos hotéis locais, que eu acho que tem mais motivo da gente falar. Claro que são hotéis geralmente um pouco mais simples, mas são hotéis patrimônio, são os Heritage Hotels, né, que a gente conhece como Heritage. Então, o Druk é um bom 4 estrelas, ele é um estilo countryside, rústico, de um grupo que chama Tash, que existe desde 59, e ele está em Tinfu. Gente, o preço cai, fica com esses hotéis 10%, 15% do preço de um pacote Aman, tá? 20 vai na alta. Então cai bastante a tarifa. Para vocês desmistificarem um pouco essa ideia de que é muito caro o Butão. Porque o Butão, tal como o Tibete, tem essas taxas. Mas não são taxas ao léu, que você paga para o governo para nada, como as pessoas podem vir a pensar. Não, essas taxas elas incluem o guia, elas incluem o motorista, né? Só que ela é uma taxa para hotéis 3 estrelas que você paga. E aí, nos nossos pacotes, claro, o governo também, né? A gente tem que repassar para eles. Vocês vão pagando a diferença para hotéis mais caros, tá? Então, essa taxa não é nada quando você pensa no valor do Six Senses e do Aman, tá, gente? Não culpem a taxa do governo para o Butão ficar caro, porque existe isso no mercado, tá? Eu já dei vários treinamentos, as pessoas falam, que tem aquelas taxas lá do governo, por isso que é caro. Não. É caro porque o mercado brasileiro só sabe vender o Six Senses e o Aman. Vocês só conhecem esses hotéis, e não existem só esses hotéis, tá bom? Olha esse hotel que legal, o Boutique Spirit Sanctuary. É um hotel um pouquinho mais caro, mas vale super a pena, porque ele inclui spa, tá? Ele inclui conversa com o médico tibetano, que a medicina é tibetana aqui mesmo, tá? O médico, a gente está no Butão, mas é médico tibetano. A medicina tibetana é super antiga, né? E milenar, tal como a chinesa. Aulas de meditação, né? E todos os tratamentos de spa.
Então, assim, tem muita inclusão. Chama Bhutan Spirit Sanctuary, e é sim os 5 estrelas, Heritage. O Nexel, que está em Paro, que é um hotel com mais retiro, olha que simpático, super charmoso, e tem os traços butaneses, aí tem uns monges ali passeando também, que a gente pode conversar. Bem autêntico, né? Olha esse hotel que lindo, gente. Tem vários selos internacionais esse hotel também, mas não são selos comprados, tá, gente? Como Virtuoso, não são selos comprados, são selos que eles ganham. Super bem ranqueado, todos os hotéis do TripAdvisor, tá, gente? Fiquem tranquilos, e são hotéis que a gente vende para o mercado brasileiro já, com bons feedbacks, mercados europeus exigentes também, com bons feedbacks. Sabe que o europeu não liga tanto para a marca como a gente? Então, e tem, obviamente, pessoas muito viajadas, muito exigentes e amam. Esse hotel ele é todo feito internamente com arte mesmo, à mão, pinturas à mão, de madeira, de artistas locais butaneses. Então, lindíssimo, né? Algumas fotos só para vocês sentirem que dá. Tudo isso a CT operadora, a Signature tem, tá? Ele já tem as tarifas com todos esses hotéis, no mínimo até março de 2021. A partir de março a gente ainda não tem, porque o escritório, essa questão de estar fechado, mas vocês têm no Cliente Querendo Ir, mandem, que a gente aciona as pessoas do escritório e faz a cotação, tá bom? O Danza, que é uma cadeia também de Singapura, mas é um hotel lindíssimo, olha só as vistas, né? E esses estão em Punaka. Então dá para vocês fazerem um roteiro com hotéis locais ou de cadeias regionais, mas cadeias regionais pequenas, Heritage, com preço mais acessível, e vender sim o Butão para quem não quer gastar tanto em Six Sense e Amã. Obviamente, gente, eu já fiquei nesses hotéis, são excepcionais, não fiquei em Butão, porque eu nunca fui, mas em outros lugares são excepcionais. Tarará. Quartos imensos. A gente entende tudo isso, sabe que tem cliente que vai querer tudo isso, que vai querer a marca, mas abram o coração de vocês nesse momento para hotéis locais que com certeza sofrem muito mais nesse período de crise também. Eu acho que o nosso papel como agente de viagem, a gente tem o poder, né? A gente está no trade de ajudar essas propriedades menores, né? Então vamos ajudar, tá bom? Gente, é isso. Não sei, Fabiano, se ficou alguma dúvida que eu não respondi. Vamos lá. Eu acho que a gente pode descompartilhar, né, para conversar melhor, Claro, que senão eu não te deixa eu vejo. tirar. Peraí que eu... vamos lá. Você tirou, né? Tirei. Tá. Vamos lá. A primeira coisa, tiveram algumas perguntas, tá? Mas antes disso, eu gostaria de comentar que esses hotéis locais que ela fala, que ela comentou aí durante o treinamento, em vários países, não só no Butão, dão uma característica, uma coisa muito diferente na viagem do que ficar só em hotéis de rede. Óbvio que o Six Senses é maravilhoso, óbvio que o Aman é maravilhoso, o Como é sensacional. E nós gostamos desses hotéis. E gostamos de vender esses hotéis também por causa de preço. É claro que são caros, né? Mas nós temos que ver que provavelmente o seu passageiro que ficava nesses hotéis talvez não vá conseguir ficar nesse hotel. E ele pode viajar em hotéis excelentes, como mencionados ali, ter uma experiência fantástica de hotéis mais tranquilos. Carol, eu vi que você respondeu aqui rapidinho, ou você vai responder agora a informação do visto? Então, eu vou falar agora. Eu tenho Então aqui fala aí, em que você sumiu slide. aqui, eu vi a sua... Eu achei que deve responder, mas aí vim para falar. Então, hoje, gente, não precisa ir o passageiro pessoalmente. Então, vai o guia, a gente pega o passaporte, leva o formulário, ele preenche e paga-se a taxa, né? Obviamente o cliente e ele faz. Mas assim, essas coisas a gente nunca pode afirmar que esse processo nunca vai alterar, porque é China, a gente sabe, mas hoje não é necessário. Mas a gente não pode aplicar com antecedência de jeito nenhum, porque precisa ter o passaporte do cliente. Então, por isso que é preciso ele ficar de 3 a 4 dias úteis, e tem que ser úteis. Achei que ter serviço. Oi? Não falamos nada. Tá. Por isso que tem que ficar 4 dias inteiros úteis, então não pode pegar o final de semana em Katmandu. Mas vale super a pena, né, gente? Acho que para o cliente que busca esse tipo de destino autêntico, se vocês veem o filme, vocês vão se apaixonar.
Tem outros filmes, né, que falam do Tibete, mas esse é mais acessível. Mas tem vários documentários também, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. A gente não gosta de colocar vídeo aqui porque trava no Zoom, por isso que é legal vocês depois darem uma buscadinha. Aí tiveram umas perguntas para conversar com Sim. os monges no Butão. E aí eu posso até falar se no Tibete também seria o inglês, eles falam em inglês? Como é que seria inglês, isso? Mas falam inglês sim, inglês meio macarrônico, né? Não é... mas claro que os monges que estão nos hotéis, os monges que o cliente tem mais contato, eles tendem a falar, mas o inglês bem básico, sem dúvida, o inglês bem básico, né? Mas não se preocupem muito com isso, a língua dos sinais funciona super bem também nesses países, né? Essa que é a graça também. E aí perguntaram o seguinte, se tem alguma experiência, tá aí até no Q&A, de ser feita no Tibete, como aula de meditação, cozinha, algum tratamento? Sim, o Tanga, por exemplo, né? Aquela pintura meditativa, isso são workshops que dá para fazer não só no Tibete, como também no Butão, é possível de você fazer. Workshops culinários, a gente se organiza mais no Butão, né? Tudo que é atividades assim, mais diferentes é mais no Butão que a gente organiza, tá? O ciclismo, perguntaram, né? A Clara. Isso. Então, tem que ser um ciclista, tá? Não pode ser um amador, é mountain bike no Butão. Não é bike elétrica, é mountain bike mesmo. Então, são pessoas que já costumam fazer viagens de bicicleta e pesadinho e buscam esse tipo de viagem. Então, não é para qualquer, e sobe e cliente. desce. Vocês estão me ouvindo? É. O meu não está abrindo também. Então, aí teve uma pergunta interessante aqui da Karen, está no chat. Para visitar no Butão, e os clientes, e acredito que no Tibete é exatamente a mesma questão, se os clientes ficam sempre com o operador local ou tem como ficar livre nas cidades? Como é que funciona isso? Acho que dos dois lados. Não, podem. À noite ele pode sair livre. É que ele precisa comprar o pacote de guia, né? Que são algumas horas que ele tem que estar com guia obrigatoriamente. Mas à noite, sim, ele pode sair, não tem problema. É super seguro. Punaca mesmo, Punaca para Boas Três, né? Timpo, principalmente, tem mais restaurantes. Geralmente a gente não coloca, só se o cliente pedir jantar. Não é obrigatório, a gente coloca almoço porque já está naquele passeio, né? Então o cliente pode sair sozinho, não tem problema. Foi isso que ela falou, era para justamente nos restaurantes e para as refeições. Tá, aí de novo, quando você fica nos hotéis mais, vamos dizer, esses típicos, tradicionais que ela falou, você tem essa disponibilidade. Quando você está no Aman ou no Six Senses, eles não ficam exatamente no centro e você acaba tendo que usufruir, porque já está incluso, né, ali, ou se não tiver, você também não tem como muito sair, você fica no hotel e se alimenta no próprio hotel. É isso. Os hotéis esses hotéis que eu mostrei, a grande maioria, alguns estão também um pouquinho retirados, mas a grande maioria, eles estão realmente mais centralmente localizados, né? Então é mais fácil realmente do cliente se movimentar sozinho se ele quiser. E é possível, não tem problema. Porque esses hotéis mais caros, eles incluem as refeições todas, né? Eles costumam incluir tudo. Até o Aman, eu sei que ele tem bikes também, né? Ele tem uns esquemas assim, mas isso, claro, onera o pacote e deixa o cliente mais amarrado. Gente, eu gosto dos hotéis, tá? Não é essa questão, mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos para esses outros, como o Fabiano falou, essas outras propriedades mais autênticas, que não tem aqueles padrões, que às vezes é bom para o cliente que quer ter aquela segurança, né? Não, eu quero que sempre seja desse jeito, mas esses estilos que são culturalmente tão diferentes, eu acho que é muito agradável porque você não está arriscando. Os produtos que a gente mostrou aqui são bons produtos, né? Você arriscar mais no sentido de, o que eu vou ter nesse hotel? Com certeza vai ser uma experiência muito boa para o teu cliente. Tá. Bom, o André pediu aqui se era super seguro, tanto o Tibete como o Butão são hiper seguros, tá? Não precisa se preocupar em termos de segurança para andar sozinho à noite, quando você estiver nas cidades, é bem tranquilo. A Maria Clara perguntou da bike de novo, Fabiano. Eu queria completar aqui a dúvida dela, se possível. Tá, pode ir, por favor. Claro. E você tem um apoio de carro, tá, Maria? É apoio de carro e você faz os passeios de bikes dentro. Depois eu vou mandar para o pessoal, como você teve essa curiosidade, eu vou mandar o programa sem valor para o Fabiano e o Fabiano passa para vocês. É mais ou menos como funciona na Europa. Vai o carro,
E o pessoal Isso. fazendo bike, você tem um apoio. Então, se tiver qualquer problema, você tem um apoio e você vai Alguém passa parando ao mal, né? longo da estrada. É que você vai ter vai parar em vilarejos menores, hotéis menores, porque você não vai conseguir fazer toda a travessia num dia só. Então, por E é isso um que é um pouco... roteiro que você expande além dessas 3 cidades. Isso que é legal também, é um roteiro mais amplo. Acho que são 12 dias, você expande, sabe, além. Então é legal, vale a pena para quem é ciclista, mas tem que ser ciclista. Estão pedindo aqui para mandar esse roteiro, então a gente já manda, tá? Mais Sim. umas pessoas aqui pediram. Eu mando. Aí estão perguntando aqui se é possível visitar e ver a interação dos monges no monastério de Sera às 15 horas. Qualquer um, é aberto, é fora. É como se fosse um quintalzão ali que eles ficam, qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa, não é pago nem nada. Vai lá e vê os monges, não vai poder atrapalhar, né? Interromper o que eles estão fazendo, mas tirar foto, observar, sem dúvida é possível. A Graziella só quis complementar aí para você, eu acho legal todo mundo ouvir, que os Olha, serviços locais são excelentes. Ela ficou no Taj em Timpu, no Dens em Punak, no Ziwa em Par, todos que você olha colocou lá, aí. ela E ficou. visitou os comos, exato. E falou que são excelentes, e no Taj, inclusive, dá para organizar oração e bênção com os monges, e que ela adorou. Então, isso aí é bem legal, Graziella. Obrigado por trazer isso, Que porque... bom que você foi. Exato, tá na minha frente, eu tô louco para fazer. É legal, e é isso, a gente precisa de produtos, principalmente nessa fase, o dólar tão estável, né? A gente precisa de produtos mais acessíveis também para o nosso cliente, né? Não, exato. A gente passa, então, essas informações de bike para eles. A gente pode passar até algumas opções de roteiros para quem quiser, tá? E nos colocamos à disposição, que pelo que eu vi aqui, as perguntas acabaram, Carol. Acho que, como sempre, sua Ótimo. explicação é muito boa, então sobram poucas dúvidas aí para nós. Não, Gente, obrigada, de novo agradeço, Diana, obrigada, pessoal que gostou do treinamento, aí, né, que escreveu, Marina, mas obrigado a todos pelo tempo de novo e vamos ver se a gente agenda futuramente o treinamento do Nepal também, que vocês possam participar. tá certo. E eu aguardo, então, o PDF do treinamento e as informações do Bike Tour para a gente encaminhar para todo mundo ainda hoje. Mando sim, fica tranquilo. Tá bom? Obrigado, viu, Carol? Obrigado a Tchau, todos. gente. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.